Os Anéis do Inferno, lugares inóspitos para todos os seres humanos, mas que abrigam diversas criaturas demoníacas, no caso os Imps, Hellhounds e outros seres. Entretanto, você já pensou no que exatamente são esses anéis? Afinal de contas, onde eles se localizam e, principalmente, por que os outros pecadores não podem transitar entre eles? Bem, e se eu te disser que eu elaborei uma teoria faz um tempo que pode explicar tudo isso e muito mais? Pois bem, se você tem interesse em descobrir os segredos do inferno, fique nesse vídeo e me siga nessa jornada, que eu te garanto, você ficará bem. O inferno é uma dimensão, uma localidade no espaço e tempo, composta por diversos lugares chamados anéis, sendo 7 no total, cada um baseando-se em um dos 7 pecados capitais, como preguiça, inveja e etc. Ok, mas todos nós sabemos o que é o inferno, Jinzo. Inclusive nem sei porque você tá explicando sobre os anéis. Todo mundo sabe o que eles são. Eles ficam debaixo da terra, um em cima do outro. Tem até uma ordem. Jinzo, sua bola rosa gorda! Tá, calma, gafanhoto, calma. Só escuta, tá bom? Escuta uma vez na vida, cala a boca e escuta. Primeiramente, fisicamente eu acho muito difícil existirem lugares debaixo da Terra, no caso até o núcleo do planeta. Não me parece muito prático, fora que seria perigoso se os anéis fossem localizados na Terra, tendo em vista que os demônios não querem que as suas existências sejam descobertas pelos seres humanos, como mostrado em Helluva Boss, que para evitar qualquer treta, eles usam disfarces quando vêm pra Terra. E os seres humanos são uma raça que cada vez exploram mais o planeta Terra, e uma hora, inevitavelmente, eles irão acabar encontrando um desses anéis por acidente cavucando o meio do planeta. Então eu acho bem difícil que os anéis literalmente estejam debaixo da Terra. Segundo, não existe nenhuma ordem da localização dos anéis em Hazbin Hotel e Helluva Boss. Muitas pessoas usam como argumento o telão que aparece no episódio 7 como base, falando que os nomes dos anéis indicam a sua ordem. Ai. Gente, isso aqui só mostra a ordem dos destinos de cada viagem naquele dia, igual como nos aeroportos do mundo real. Existe uma ordem de voos, não é uma ordem do qual o lugar é mais perto um do outro, mas sim quais voos vão ter naquele dia. Ou seja, aquele dia específico iriam ter viagens para aqueles anéis específicos, listados no telão. Então não levem tudo a sério, gente, ninguém confirmou a ordem ainda. Dito isso, para descobrirmos o que de fato são esses lugares e por que os pecadores não podem transitar entre eles, temos que usar como base a teoria da música do Stolas, a You Will Be Okay, que diz muito sobre como o inferno é constituído. Então vamos lá. E mesmo que os 7 anéis entrem em colapso, mesmo que o dia seja o meu último, você ficará bem. Quando eu me for, você ficará bem. E quando a criação for morrer, você pode me achar no céu, perante o último dia, você ficará bem. Essa letra aparece no episódio 2 de Helluva Boss e é cantada pelo Stolas para sua filha, Octavia. No caso, podemos interpretar duas coisas nessa parte. Número 1. O Stolas fala sobre a sua futura morte, que pode ocorrer na série. Não que ele saiba que isso necessariamente vai ocorrer. Ele diz, When I'm gone, ou seja, tem um significado ambíguo na frase em inglês. Podemos interpretar como, quando eu me for, no sentido de ir embora para algum lugar. Ou de morrer de fato. É a mesma coisa quando uma pessoa fala, fulano partiu dessa pra melhor. Normalmente as pessoas usam isso para indicar que uma pessoa morreu, mas que se você for analisar na parte literal, significa que ela foi para outro lugar, não necessariamente morreu. E esse é o significado dessa frase. No caso, isso pode ser um callback, uma tática usada pelos roteiristas de histórias, que se baseia em jogar um diálogo, fato, cena ou detalhe que vai se ligar e fazer sentido mais na frente com o futuro. Por exemplo, eu jogo aqui uma frase de uma pessoa falando, nossa, eu estou morrendo de fome, e no final, esse mesmo personagem acaba literalmente morrendo porque ficou trancado num lugar e acabou morrendo de fome. Isso é um callback, é uma informação que vai se ligar com outra no futuro. Número 2, e principal. O Stolas menciona os anéis. No caso, após ele citar os anéis, temos uma cena dele falando sobre o fim da criação, de todo o universo e tudo que existe no universo de Helluva Boss e Hazbin Hotel. Um evento que não pode ser evitado, pois é natural que tudo um dia acabe. Ou seja, o apocalipse. Daí você me diz, ok, Jinzo, mas o que isso tem a ver? Bem, quando Stolas menciona sobre os 7 anéis se destruírem, colapsarem, temos uma visão muito interessante, que é a de 7 planetas se colidindo em um grande corpo celeste de pura energia violeta, todos colapsando em uma grande supernova, levando ao fim de tudo. 7 planetas colidindo, ou como poderíamos também chamar, 7 anéis.
Caso vocês ainda não tenham sacado, eu vou esclarecer de uma vez. Eu creio que os anéis em Helluva Boss e Hazbin Hotel não são literalmente anéis ou lugares que ficam debaixo da terra, mas sim planetas. Sim, isso vai fazer muito sentido. Aguenta um pouco. Caso você reparar, fora o número bater perfeitamente com o número de anéis, no caso aparece 7 planetas nessa cena, é totalmente coerente com a letra do Stolas, que cita os anéis colapsarem, se destruindo, que é exatamente o que acontece aqui, os planetas colapsam, eles acabam se destruindo. E se a gente fosse aprofundar ainda mais, este aqui pode ser o Anel da Ira, devido ao clima de lá, como foi visto no episódio, ser lotado de lava, cheio de vulcões e um clima extremamente quente, que cabe exatamente com o aspecto desse planeta, que aparentemente é cheio de fogo e lava. E este planeta azul, mais aqui ao fundo, podendo ser o Anel da Inveja, já que o planeta, sendo azul, pode indicar água, o que faz muito sentido, tendo em vista que o príncipe da inveja é o Leviatã, que é conhecido como o Rei das Bestas, que é retratado como vivendo nas águas. Então, com certeza, o Anel da Inveja deve ser habitado por criaturas aquáticas, já que o príncipe em si também é inspirado em uma criatura aquática. Então, majoritariamente, o planeta deve ser formado por água. E por último, temos esse planeta amarelado aqui com um anel, que se assemelha muito a Saturno, que eu creio ser o Anel da Preguiça. Ai, a preguiça! Já que no trailer lançado da segunda temporada de Helluva Boss, a Luna é vista interagindo com outro Hellhound num lugar que tem tons amarelados, que provavelmente é uma característica desse anel. Daí você me pergunta, por que eu digo que basicamente esse é o Anel da Preguiça, só porque ele é amarelado? Qual é a sua base, Jinzo? Porque no último episódio foi visto que a Luna saiu pra ir numa festa, e por isso ela não estava em casa e o Blitzel chegou e ficou lá sozinho. E é capaz de, no trailer, o Blitzel estar indo buscar a Luna, que está nesse lugar ainda na festa, que faz total sentido ser o Anel da Preguiça, já que os Hellhounds provavelmente vêm de lá, já que no certificado de adoção da Luna está assinado como Bel, que ou vem de Beelzebub ou Belphegor, e eu acho que Belphegor faz muito mais sentido, que no caso o Belphegor é o príncipe da preguiça. E a Luna tem muitas características de ser preguiçosa. Por exemplo, ela trabalha de secretária e ela basicamente não faz nada. Ela não atende telefone, não cuida dos papéis exatamente, e ela no geral se recusa a fazer as coisas. Ou seja, isso se encaixa muito como preguiça, e nem tanto como inveja. Então faz muito mais sentido ser o anel do Belphegor, que é o príncipe da preguiça. Então, faria total sentido uma festa de Hellhounds ocorrer justamente no lugar onde os Hellhounds são mais bem vistos ou mais bem recebidos. Ou seja, no Anel da Preguiça, que até agora foi o único lugar mostrado como tendo um lar de adoção para Hellhounds. Ou seja, esse aqui provavelmente é o Anel da Preguiça. De qualquer forma, a conclusão é que os anéis são planetas onde os demônios vivem, e que devido à pressão da atmosfera e à temperatura de cada um, que é muito diferente e extrema, torna impossível que os pecadores possam transitar entre os demais, já que no caso, se eles tentassem, eles seriam basicamente mortos imediatamente. Somente criaturas que já nasceram nesses lugares podem resistir, já que são adaptados a isso. Por exemplo, no episódio 1, é mostrado que os imps são a prova de fogo, ou seja, para eles seria totalmente de boa eles irem pro Anel da Ira, por exemplo, que é um lugar cheio de lava. E a pressão da atmosfera provavelmente é compatível para todos os seres do inferno, ou seja, por eles serem seres que moram nesses planetas que são semelhantes pelo menos em atmosfera, eles não são mortos imediatamente, coisa que os pecadores seriam basicamente. Já que os pecadores, lembrando, eles não são imunes a fogo, imunes a lava, ácido ou qualquer coisa que seja. Eles somente são pouco resistentes, mas basicamente eles são seres humanos normais com outras formas. Então, apesar deles serem mais resistentes, eles provavelmente morreriam imediatamente à atmosfera e à temperatura. Mas enfim, povo, é isso. Eu sei que é muita viagem, mas realmente eu acho que faz muito sentido. Mas bem, perdão pela demora pra soltar esse vídeo, é que eu tive muitas tretas na criação do mesmo. Mas tá aí, eu tado, mas não falho. Tá aí o vídeo que vocês queriam. Mas enfim, todavia é isso. Até o próximo vídeo, minhas estrelas. Falou! Fica até o final do vídeo. Fica aí até o final. Uou! Deixa o like, meu irmão, pois isso ajuda a poder comprar meu pão. Agora comente, pois eu quero saber como que você pensa o que tem pra dizer? Se gostou, se inscreve, vá ao sininho e ativar, pois assim o nosso brilho só vai aumentar. Se puder, compartilhe com quem você conhece, assim a nossa constelação cada vez mais cresce.